Olá, pessoal. É, Hoje eu tive uma pergunta muito interessante, na verdade, um bate-papo com um seguidor. Na verdade, alguns seguidores, na realidade, se interessam pelo tema. Porque eu sou uma pessoa que me interessa por esse tema também, então participo de grupos, acabo me envolvendo com esse tipo de assunto e a galera viu que eu mexo com investimento e tal, e começou a me perguntar o que eu acho, o que eu já estou vivendo em cima dessa realidade. E na realidade ainda não, né? Eu não posso me considerar assim, mas é um projeto na minha vida. Primeiro, porque eu gosto muito de viajar e eu quero poder dedicar a minha vida a conhecer outros lugares do mundo. Afinal de contas, o mundo dos investimentos te prepara para você ter um certo nível de liberdade. O tema de hoje é, então, sobre nômades digitais. Isso mesmo, você conseguir se transformar num cidadão sem fronteira. O nomadismo digital hoje ele está ganhando muitos adeptos, né? O paradigma está se transformando. Então, se você já se questionou sobre isso, se você talvez algum dia já imaginou levar um estilo de vida que viajasse pelo mundo todo, aquele estilo de vida onde você tem asas ao invés de raízes, então vem comigo. Esse é um tema que você vai curtir. E eu encontrei aqui na internet um artigo sobre esse tema e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Então dá o teu like, se inscreve no canal, fica comigo até o final. Esse vídeo da série A Vida Além dos Investimentos, ele vai estar sendo transmitido automaticamente no Facebook e no YouTube. Hoje eu não vou colocar Instagram porque eu tenho que mostrar a tela do meu computador e aí com duas mídias fica diferente, fica difícil de eu poder executar. Mas você já ouviu falar sobre nômades digitais? Já ouviu falar sobre aquelas pessoas que levam um lifestyle sem raízes? Ou seja, a pessoa é um investidor sem CEP, ou seja, ela não tem endereço fixo. Ela mora onde ela quiser. Ela viaja pelo mundo e, ao se colocar nos países, ela vai aprender sobre a cultura, ela vai se relacionar com as pessoas, porém, ela não tem um endereço fixo, né? A sua base é 100% online. Muitas vezes essa pessoa tem um endereço digital, muitas vezes essa pessoa tem uma caixa postal aqui e ali, ou familiares se encarregam, né, de ajudá-la nesse sentido, mas ela não tem endereço fixo. Durante muitos anos, isso foi uma perspectiva praticamente inviável. Por quê? Porque a sociedade ela acaba te aprisionando em muitos casos e você precisa ter um endereço fixo, um endereço fiscal, pelo menos, né? Para que a Receita Federal do teu país, para que as autoridades sobre isso saibam onde te encontrar. Só que esse paradigma está mudando. Hoje em dia, você já não precisa ter um endereço físico, você pode ter um endereço fiscal apenas virtual. Tudo isso vem se enquadrando já há alguns anos para te dar liberdade liberdade regional, ou seja, você não ter mais aquela necessidade de pertencimento, de aprisionamento a uma região X ou Y do globo. Então, se você é brasileiro, se você é europeu, se você é americano, se você é oriental, não importa. Você tem o teu país de nascimento, pode ter ali teus vínculos, pode ter ali tua família, pode ter tudo ali, e não necessariamente ter uma obrigatoriedade fiscal regional em cima daquele país. Se você e aí existem várias fases. No primeiro momento você mantém as suas obrigações legais para com o país, pagando impostos, taxas, etc. Num segundo momento, até isso você consegue tirar. Os paradigmas estão se encaminhando para transformar os investidores em cidadãos globais. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês. E eu gostaria que vocês, quem quiser comentar, trocar ideia aqui no bate-papo, fica à vontade, a gente vai comentar sobre esse assunto. Depois, se você vir a gravação desse vídeo, deixa o seu comentário também, tá certo? Vamos lá. Então, compartilhando a tela aqui. Aqui, pessoal, eu encontrei esse artigo aqui, ó, no site mapping.com.br. Eu não tenho vínculo nenhum nesse site, tá? Apenas um artigo que eu gostaria de compartilhar, visto que tivemos todas essas questões sobre nomadismo digital.
Então, países que oferecem vistos para atrair nômades digitais, ou seja, pessoas... O que caracteriza isso? É aquela pessoa que tem a sua renda proveniente do meio digital. Ou ela tem uma aposentadoria, ou ela tem renda a partir de investimentos financeiros, ou ela executa atividades pela internet. Então, a pessoa que escreveu o visto aqui, botou uma fotinho legal aqui. Eu não quero que a gente perca muito tempo aqui, pessoal, no artigo em si, mas vocês podem ler, eu vou deixar na descrição, logo depois que compilar, eu coloco o artigo aqui para vocês também poderem ler com calma se quiser. Primeiro destaque que eu quero comentar, pessoal, países caribenhos, isso mesmo, países do Caribe. Aí entra uma lista enorme, como Panamá, Belize, Barbados, Ilha de Bermudas, enfim, vários países pequenos lá, que são países cuja economia, ela tradicionalmente é uma economia aberta, ou seja, tradicionalmente esses países vinculam o seu câmbio ao dólar americano, tradicionalmente eles são países de livre mercado e considerados, aí até um termo que muita gente leva para o lado pejorativo, mas não é pejorativo, é um termo que precisa ser compreendido, considerados paraísos fiscais. Isso mesmo, lugares onde você não tem uma incidência de imposto de renda enorme, tá? Então, países caribenhos, você vai perceber que eles trazem já uma facilidade muito grande. Se você tiver comprovação de renda, se você não necessitar, por exemplo, de um emprego local, né, que vá, por exemplo, tirar o emprego de um cidadão do país. Esses países promovem planos de vistos de facilitações muito grandes. São facilidades, né, que você encontra. Por exemplo, aqui ele fala muito da Ilha das Bermudas, que está com um incentivo interessante nesse sentido. E você pode ir para lá, pedir esse visto e ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, e ir renovando isso. Em Belize, por exemplo, que eu já pesquisei, você pode ir renovando esse visto de 6 em 6 meses, paga $15 lá, e você fica à vontade no país, morando num país que é um país caribenho, com praias paradisíacas, e que tem estrutura de um país. Obviamente, você não vai ter uma estrutura de um país europeu, mas você tem uma estrutura interessante, que tem internet, que tem saúde, que tem educação, que tem segurança, um certo nível de segurança, obviamente, não é um país perfeito, claro, você vai ter os prós e contras. Esse é o primeiro ponto, países do Caribe. Agora, olha aqui, ó. Ele fala aqui, pessoal, de países como Bali, Medellín, Lisboa, são cidades, né? Então, que também já trabalham com vistos para empreendedores digitais. Ele fala, por exemplo, de países europeus, dos países europeus que eu li: Portugal, Alemanha, Espanha, Estônia, Grécia, já estão com esses vistos sendo discutidos. Estônia praticamente já está aprovado. Você pode, pela internet, por exemplo, abrir uma empresa, solicitar conta bancária, solicitar endereço fiscal, por carta, por online mesmo, você entra no consulado. O problema da Estônia é talvez o idioma, né? O idioma seja o maior desafio, porque esses países que eles provêm da antiga União Soviética, eles têm um idioma russo, grego, enfim, mais difícil para o brasileiro. No entanto, nada impossível de você aprender, eles também têm acesso em inglês e tal. Para nós brasileiros, acaba sendo facilitado os países de idiomas mais latinos. Aí tu tem Portugal, Espanha, que são referências, digamos, nessas áreas e já estão discutindo vistos nesse sentido. E, pessoal, todos eles, se vocês forem ver aqui, ó, a renda necessária para o indivíduo gira em torno disso aqui, ó, $2.000 para o indivíduo e $3.000 para a família, o que representa em torno de R$10.000 a R$15.000 no câmbio atual. Alguns podem declarar que esse ainda é um valor muito alto para você conseguir de renda via internet. E eu já diria que sim, ele pode ser alto em consideração ao câmbio atual e à conversão ao real, né, a nossa moeda aqui no Brasil, porque nós estamos enfrentando um dólar na casa de 5 para 1, atualmente 5,20, 5,30, por aí. No entanto, pessoal, eu conheço várias pessoas que ganham muito mais do que R$2.000 por mês de renda pela internet. Investidores de mercado conseguem essa renda
de forma passiva. Então, se você começa a investir, por exemplo, no mercado americano, em ETFs americanos, olha aí a aula que eu vou dar no dia 4, tá? Você já consegue atingir essa renda rapidamente. Claro que não é de um dia para o outro, você tem que construir isso, mas, cara, 2 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo, você alcança isso de renda passiva. E ao alcançar isso, te permite praticamente se transformar no nômade digital. Você só não se transforma no nômade digital se você não quiser, ok? Outros países aqui eu falei, né? Falei de países do Caribe, falei de países europeus, né? Como Estônia, Portugal. Por exemplo, alguns países europeus são mais caros. Então, por exemplo, se você quiser ser nômade digital numa Alemanha, numa República Tcheca, em Luxemburgo, você já consegue, porém a exigência financeira que você terá, talvez ela seja um pouquinho maior, tá? Para você morar numa Alemanha, por exemplo, talvez $2.000 ainda seja pouco. Talvez você precise de 4, 5, 7. Mas nada que você, com um bom planejamento, não atinja, não alcance. Afinal de contas, como investidor, o céu é o limite, a tua renda passiva ela não tem teto, ela vai se desenvolvendo no decorrer da tua vida. Então, mais uma dica aqui de investimentos, quanto antes você começar, melhor. Se você quer ter a tua aposentadoria, a tua carteira previdenciária, te dando a oportunidade de se transformar no nômade digital, condições plausíveis você tem condições de alcançar isso. Basta você se planejar. Algumas pessoas também podem virar para mim e dizer o seguinte: não, Thiago, mas eu quero justamente ao contrário, eu quero comprar um sítiozinho no interior e ficar lá tomando café caipira, café passado lá artesanalmente e frango caipira. Ok, então esse é um objetivo teu, corre atrás. Não necessariamente você precisa ser um nômade digital, mas aqui a proposta é, se você quiser, você tem condições. Quero fazer uma viagem. Então faltou os países do Oriente, né? A Austrália está negociando isso, país desenvolvido, top 5 mundo em qualidade de vida. Nova Zelândia já tem vistos parecidos, basta você pesquisar, ainda um pouco exigente em termos de recursos, mas à medida que essas ideias amadurecem para os parlamentos, ou seja, para os governos desses países, você começa a articular facilitações, porque, na verdade, o que o nômade digital ele vai fazer? Ele só vai trazer benefício para o país. Ele vai gastar o seu dinheiro lá naquele país. Ponto. Primeira coisa. Como ele é um nômade digital, ele não vai tirar emprego de ninguém. Então, ele não vai ocupar uma vaga que seria do cidadão do país. Então, ele não é uma ameaça para tirar empregos do cidadão local. Ok, então menos uma preocupação. Outra coisa, esse cara, pelas leis internacionais, ele vai ter que ter um seguro de saúde internacional. Ponto pacífico. Todos os países exigem isso. Então, ele não vai ter necessidade de usar o plano de saúde do país. Ele vai usar um seguro de saúde que ele vai pagar por mês. Ok. Que prejuízo esse cidadão dá para um país destino? Nenhum, ele só traz benefícios. Ele vai fazer turismo, ele vai gastar o seu dinheiro lá, ele vai promover aquele país porque ele já é um nômade digital e com certeza ele vai divulgar pela internet as coisas que ele faz. Ou seja, só traz benefícios para os países. Assim sendo, a maioria dos países estão trabalhando essas ideias e essas ideias estão se tornando ideias cada vez mais interessantes. E, por exemplo, não, eu quero fazer um ano sabático, não preciso morar definitivamente, já que eu tenho direito a ser um nômade digital, eu posso morar onde eu quiser. Então, eu gosto do Brasil, tenho minha família no Brasil, tenho minha casa no Brasil. Beleza, não precisa se desfazer das coisas aqui. Vai fazer um ano sabático, vai viajar 6 meses pelo mundo, vai morar 3 meses aqui, 3 meses lá, vai passear. Eu quero morar, por exemplo, na Tailândia, eu quero morar, por exemplo... Claro, você tem que cuidar, alguns países ainda não dão esse direito de nômade digital. Por exemplo, eu quero morar na China. Ok, então você vai ter que se submeter às leis e ver o que você pode fazer num país que não tenha. Agora, para todos os países que estão desenvolvendo esse tipo de visto, você vai poder aplicar para ganhar esse visto de nômade digital. Né? Então, quero conhecer a Europa, vou fazer um ano sabático, vou ficar viajando pelos países. Então, eu vou para Portugal, vou pedir um visto de nômade digital para ter uma residência fiscal, que se chama uma e-residence, ou seja, você não precisa nem morar no país, você vai ter um endereço fiscal para a Receita, para termos de imposto e tal,
E esse endereço fiscal te dá direito a ter um endereço digital, ou seja, para você receber suas correspondências das contas e tal. Pode ser uma caixa postal, pode ser virtual, dependendo do país. E você, pronto, você se instala e aí você pode ter autorização de viajar. Por exemplo, a União Europeia te dá direito a você conhecer esses países. Então, é só ter esse tipo de situação. E a pergunta final, qual é a renda? Então, isso vai depender de país para país. A maioria deles, essa renda vai girar em torno de $2.000 por mês. Então, a primeira meta que você deveria ter, se você quer aplicar para esse tipo de visto, é para você se tornar um cidadão do mundo, para você se tornar alguém que tenha condições financeiras para se transformar em um nômade digital, é atingir esse patamar de renda passiva. Eu tenho alunos que já atingiram isso, né? Ou seja, você tem pelo menos $2.000 de renda passiva. Isso dá em torno de R$10.000, R$12.000, dependendo do câmbio aí. Claro, é uma renda alta, mas não é impossível. É algo que é plausível atingir a independência financeira e você pode, então, aplicar para esse tipo de visto. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje, a reflexão. Vou deixar no link aqui o endereço desse artigo e na descrição aqui do vídeo tem meus links de referência. Convido vocês para a aula do dia 4 sobre ETFs americanos, que é, na minha opinião, hoje a modalidade mais eficiente para você conseguir esse tipo de condição, né? Rapidamente você atingir uma renda em dólar aí de $2.000, $3.000, $4.000 por mês. É possível, com algum tempo de maturação, obviamente não é de um dia para o outro, mas você consegue construir isso. Ok, gente? Obrigado por ter assistido, deixa teu like, compartilha essas informações, se inscreve no canal e eu te vejo numa próxima oportunidade, sempre online. Um grande abraço, pessoal, obrigado e até a próxima.